E aí, tudo bem? Eu vou entrevistar agora uma pessoa que me ajudou muito há alguns anos atrás a entender melhor como é que funcionava um outro lado da vida do empreendedor que confesso que eu desconhecia. Esse aqui é o Ricardo Ribeiro. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Obrigado aí pela presença. O Ricardo é uma pessoa muito ocupada. Em nome de todo mundo eu quero agradecer aí pela disposição em vir aqui nos ajudar e passar um pouco desse seu conhecimento. O Ricardo, para você entender por que eu disse que ele me ajudou muito a entender outro lado da vida do empreendedor, há alguns anos atrás eu estava bastante... não estava com problemas financeiros, mas eu estava bastante perdido com relação aos meus negócios e o que eu queria para a minha vida. E eu acabei caindo de paraquedas numa aula do Ricardo. Ele é psicanalista e é professor de psicanálise. E nessa de assistir uma aula, depois 2, 3, e eu acabei fazendo o curso inteiro de psicanálise com o Ricardo, né? Fui um dos alunos da turma dele até concluir. E eu descobri que tinha muita coisa que a gente não faz ideia no nosso dia a dia, que está diretamente ligado à nossa forma como a gente administra o dinheiro, como a gente administra os nossos sonhos, as pessoas em volta da gente, os nossos projetos, e que a gente não entende muito bem o que acontece. Então, eu pedi para o Ricardo dar uma força para a gente aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pontos que diretamente interferem no dia a dia de um empreendedor, especialmente quando ele está numa situação complicada, numa situação difícil. Diversas coisas que eu aprendi a lidar, eu só aprendi a lidar graças à forma como eu passei a lidar com o autoconhecimento e entender o que estava acontecendo por trás, nos bastidores do meu comportamento. Então é sobre isso que a gente vai falar e sobre emoções, né? O que acontece no cenário das emoções quando o empreendedor está enfrentando uma crise. Bom, Ricardo, aqui foi só uma breve introdução. Eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse, claro, né? E falasse um pouquinho qual que é a sua experiência na clínica e na escola com empreendedores. Que experiências que você lembra foram marcantes, que você passou e que você acha que pode ajudar os empreendedores a se preparar melhor para esses momentos de mais dificuldade, né? De crises aí. De crises, exatamente. Bom, você já me apresentou muito bem, né? Então, eu sou Ricardo, psicanalista, professor em psicanálise. E o nosso contato lá foi muito interessante, que, né, é um aprendizado mútuo, né? Então, eu aprendi muito sobre finanças também com você. Mas o que eu vejo bastante, né, é casais ou atendimentos, né, solo, que a gente fala só o homem, só a mulher, em relação a buscar, né, a terapia, mas o problema maior não está no que gerou, né, o dia a dia, a confusão, mas é um problema financeiro, né? Ou seja, quando há um problema financeiro, um medo, né, eu percebo que ele vai desencadeando uma série de outros conflitos que acaba culminando ele em buscar terapia não pelo problema financeiro, mas pelos problemas que ocasionaram. Que ele não percebe que de repente a briga com a mulher, a loucura que está no dia a dia, a perda de perspectiva que está gerando, né, não é o dia a dia com a esposa, com o marido, com a namorada, e sim esse medo que foi gerado pela parte financeira, que ele não, por alguma razão, perdeu o controle, não está conseguindo administrar. Então tem muitos casos, né, em que a terapia ela foi ocasionada por um problema financeiro. Obviamente eu não vou cuidar do problema financeiro dele, mas eu ajudo a que ele possa enfrentar a crise, né? Não a crise financeira, mas a crise interna que é gerada pelo medo, pela falta de perspectiva de um futuro que ele acaba não conseguindo entender. E quando ele começa a ter esse autoconhecimento, o que está gerando o medo, as confusões, a insegurança, então ele administra melhor o seu dia a dia, administra melhor suas emoções e consegue, né, focar o que está acontecendo com o meu relacionamento, o que está acontecendo com o meu trabalho, o que está acontecendo na minha parte emocional, e separando ele consegue administrar muito bem cada situação. Então é muito assunto. Então, o medo, né? Na verdade, é o que desencadeia esse processo. Pelo que eu entendi, né? Sim. É uma coisa que a gente ouve muito, e aí eu queria que... Tenho muita curiosidade de saber o que acontece, que a gente ouve muito assim, quando o dinheiro vai embora, ou alguma coisa parecida, o amor vai junto, ou alguma coisa parecida com isso. Em resumo, quando um casal está em crise financeira, em geral, eles entram em crise no relacionamento também. Isso é muito comum. E por que acontece isso? De onde é que vem isso? Não seria um momento deles se unirem
e um apoiar o outro, aquele momento que vai desenrolar uma situação de muita união. As pessoas, quando elas estão em dificuldade, elas não tendem a se aproximar mais. Por que isso não acontece num relacionamento? São várias razões, né, que isso não acontece, mas é interessante, o ser humano é bem interessante, que nos momentos de crise, nos momentos que nós deveríamos mostrar todo o nosso potencial, né, e superar aquele desafio, não um problema, sim um desafio, as pessoas acabam às vezes se perdendo, ou seja, ela acaba não conseguindo colocar toda aquela força que ela tem, reunir mais pessoas ou reunir com o seu, né, unir com a sua parceira, com o seu companheiro, com a sua esposa e transformar aquele quadro não positivo. Então nesse momento muitas pessoas acabam, né, desistindo de continuar caminhando. Então, muitas vezes já havia o desejo inconsciente de não continuar. Então, às vezes tudo que acontece já é uma razão para... Ele estava se preparando? Estava quase se preparando para, eu preciso de uma desculpa, de uma razão para que eu possa sair. Tudo inconsciente, é óbvio. Mas, muitas vezes as pessoas acabam se perdendo justamente pelo fato de não enxergar o potencial que ela tem. Então, as pessoas acabam se perdendo com a sua criação, ou seja, nós colocamos que o que a pessoa conquista na vida é o fruto do trabalho dela, na construção, o fruto da imaginação, do trabalho que ela vem desenvolvendo aí ao longo de um tempo. Então, ela acaba tendo seus bens, seu patrimônio, que é muito importante para constituir também a segurança, o reconhecimento dela frente ao movimento que ela tem na vida. Só que muitas vezes a pessoa se confunde com essa criação, com o seu patrimônio. Então ela não se vê mais como o criador, e sim como a própria criatura, que é o patrimônio que ela tem. Ela incorpora o personagem. Isso, ela incorpora aquilo, que de certa maneira um pouco isso é natural. Mas o parte prejudicial é que quando isso quando ela perde por alguma razão, ela deixa de ter esse patrimônio, essas coisas começam a se modificar, então um primeiro ponto, ela se despersonaliza, ou seja, ela perde um pouco a identidade, quem eu sou. Né? E os dois, nesse momento, acabam não sabendo mais quem eles são, e isso é um motivo de crise para que esse casal deixe, às vezes, de continuar junto, porque eu achava que você era aquele patrimônio, de repente você não é tudo aquilo, então, né, quem é você? Então há uma certa descaracterização e uma insegurança, que nós vamos falar também mais para frente. Mas nessa identidade obscurecida com o patrimônio, com a conquista, a pessoa esquece do potencial, ou seja, qual foi os potenciais que essa pessoa desenvolveu ao longo do tempo, que ela conseguiu obter tudo aquilo. Então, quando ela novamente observa que ela tem os potenciais para conquistar tudo aquilo que de repente está em ruína, ou que perdeu, ou que está em processo de mudança, ela começa a perder esse medo, né? Porque esse medo vem justamente dela não conseguir saber onde vai caminhar. Mas quando ela percebe que quem gerou tudo aquela situação de patrimônio, de conquista, foi ela mesma, então ela sabe que ela tem os potenciais para que ela inicie esse processo de conquista. Então, ela se acalma. E nesse momento, quando esse casal tem essa percepção, esse autoconhecimento, desse poder interno, a pessoa não se desespera, não entra em crise, né? não vai responsabilizar o outro. E uma coisa que você colocou de jogar é justamente isso. Muitas vezes as pessoas acabam tendo conquistas das quais ela ainda não estava preparada, vamos dizer assim, não era aquilo que ela queria. E de repente, quando aquilo começa a ter um ônus, ou seja, um custo de se ter aquela situação, de se manter aquela situação, que às vezes ela pode estar, né, jogando nesse outro, tipo, eu nunca quis isso, agora a gente está perdendo, então como que isso fica? Então acho que acredito que a conversa desse casal nesse momento, e não ficar remoendo coisas que já aconteceram, decisões que de repente não foram positivas, é como nós podemos fazer para que nesse momento, daqui para frente, nós possamos adequar a nossa realidade frente às novas conquistas, o que realmente nós queremos, o que realmente nós não podemos ficar com isso no momento, para que tenha essa paz, essa tranquilidade para retomar a vida e criar novos horizontes, novas conquistas, num clima de harmonia. Ou seja, procurar separar realidade material de sentimentos, né? Porque é importante a conquista material, mas o sentimento ele deve estar com aquela esposa, aquele companheiro separado disso, ou seja, tem que ser um aliado e não nesse momento um inimigo. Uhum. Certo? Você comentou um pouquinho começou falando de medo, né? E eu retomo muito os meus sentimentos quando os negócios estão indo mal. A vida do empreendedor é sempre assim, né? Sobe e desce. Em altos e baixos. Altos e baixos. E quando eles estão embaixo, está passando por um desafio grande,
eu vejo claramente assim que eu sou tomado pelo medo. Vem um negócio de dentro assim que eu vou dormir, não durmo direito, até as conversas com os amigos não são as mesmas aí em casa. E eu vejo que tudo está em torno do medo, tudo fica girando em torno do medo. De onde é que vem isso? E como é que a gente lida com isso? Como é que a gente controla esse monstro que normalmente toma conta da gente, faz a gente fazer coisas que a gente muitas vezes se arrepende depois? É muito interessante, né? O medo ele é necessário, porque ele dá uma base de segurança para a pessoa, ou seja, ela sabe que a partir de determinado momento ela deve olhar melhor aquelas circunstâncias para que o limite seja respeitado e para ser ultrapassado, seja ultrapassado com segurança, utilizando, né, mecanismos mais racionais para que ela possa evite se machucar. Mas quando esse medo começa a paralisar a pessoa, então aí ele começa a ser problemático. E o medo ele vem do quê? De não enxergar, vamos colocar assim, eu sempre gosto de fazer uma analogia. A criança, quando ela fica no escuro, né, normalmente ela tem medo, né, porque está escuro. Acende a luz, ela perde o medo. Ou seja, quando ela não sabe o que tem ali dentro do quarto, ela gera uma série de situações internas, conforme a realidade daquela criança, que ela vai imaginar que, tipo, pode ter um monstro, pode ter, né, alguma coisa que vai destruí-la, que vai causar um mal. Então, quando a luz acende, ela fica tranquila. Tanto é que algumas crianças querem dormir com a luz acesa. Isso trazendo para o nosso dia a dia, ou seja, se eu não sei como vai ser amanhã, quais são as perspectivas do mercado, o que está acontecendo, então a pessoa não tendo essa visão, ela pode gerar um medo que é natural, uma certa percentual, mas esse medo que paralisa já começa a tornar-se patológico. Por quê? Porque impede ela de agir e ela começa a se retrair, todos aqueles monstros internos que ela tem também vão aparecer, que é o medo de repente perder o patrimônio, de ficar sem emprego, de ficar sem alimento, de não conseguir pagar a faculdade dos filhos, de não conseguir manter a família, né, em dia. Então, isso gera uma série de situações que a pessoa, ao invés de ela se preocupar em como isso não acontecer, ela vai vivendo mentalmente toda essa história que não aconteceu. E aí ela vai alimentando aquele mundo, aquela situação, e aquela situação vai ganhando vida. Então ela vai perdendo a capacidade racional de lidar com o problema e vai entrando num movimento emocional. E emocionalmente a gente acaba agindo ou positivamente porque está feliz, ou negativamente porque nós estamos sendo acionados os mecanismos de segurança, tipo, né, a sobrevivência. Então a pessoa começa a tomar atitudes de repente não saudáveis, vender patrimônio, pedir a conta e ficar com fundo de garantia, ou, né, fazer alguma atitude que não vai ser saudável. Né? E quando ela perde o medo, ou seja, se eu perder o emprego, se eu perder o patrimônio, eu vou criar um planejamento, eu vou trabalhar novamente, vou buscar um financiamento, vou buscar uma nova forma de trabalhar, mas eu sei fazer isso e aquilo, ou seja, ela conhece os potenciais. Então, esse medo acaba deixando de existir. Então, o medo ele vem, né, ele está construído em cima de uma não visualização do que ela pode fazer, do que ela é positivos. E do que ela pode fazer com a situação que apresenta, sabendo que cada situação de crise, desde financeira a emocional, ela é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de nós enxergarmos nosso limite e nossos potenciais para que nós possamos superá-los. Então, tranquilidade é uma palavra muito, muito importante nesse momento. Mas existe alguma técnica que você ensina para os seus pacientes, para eles saírem dessa situação de paralisia e irem em busca dessa situação de tranquilidade ou de reconhecimento de força que ele tem internamente? Porque assim, tem alguma coisa que a gente possa fazer para que seja mais rápido, a gente não tem que esperar chegar até o fim do poço para criar forças de novo? Um ponto importante, né, que eu gosto sempre de frisar é a manutenção do nosso estado emocional. Então, quando nós estamos emocionalmente tranquilos, está tudo bem, tudo fluindo, a gente se acomoda e vai tocando a vida. Mas nesse momento que deveria ser o momento da poupança emocional, ou seja, esse momento que eu tenho que perceber o que me agrada, o que me desagrada, o que não está muito bom na minha relação com a minha esposa, no meu trabalho, no meu dia a dia, e nesse momento efetuar o ajuste, igual o financeiro. Quando a pessoa tem um financeiro, é nesse momento que ela tem que poupar, guardar, investir adequadamente. E as pessoas, quando estão bem emocionalmente, elas acabam esquecendo de si mesmas, de observar o quadro todo. Então, eu sempre falo para o paciente observar o que realmente está incomodando ele no dia a dia. De repente, ele está numa atividade que não está agradando. Que essa atividade não agradando ao longo do tempo vai somar-se a um grande desagrado. Né? Exato. E se de repente, quando encher o balde, ele estiver numa crise financeira e também emocional, o quadro se fecha
turbulência, numa tempestade, que tipo, é difícil, né, trabalhoso sair dessa situação, né, e realmente requer uma assistência de mais profissionais. Então, o que eu falo para o paciente é observar seu dia a dia, manter o que está bom e aprimorar, né, e o que não está legal, começar a observar se realmente aquilo é positivo para a vida dele. E nessa auto-observação constante dos seus sentimentos, você vai ajustando e desligando algumas situações que não precisam mais dar continuidade. Então é a manutenção, ou seja, olhar para si mesmo, sentir, estar presente nesse momento. E se ele tiver, isso aí você falou um pouquinho de antes, né? Antes de entrar na crise. E se ele tiver na crise, o que ele poderia fazer para tentar sair? É sempre interessante, né? Essa situação. Quando ele está na crise, normalmente ele vem por um ponto que está doendo muito. Tipo, minha esposa não tem paciência, o meu marido está me acusando que eu não trabalho, ou alguma coisa do gênero. O mercado realmente está ruim, eu fui enganado pelo meu sócio. Então, nesse momento é interessante que ele procure compreender essa dor, né? Ou seja, adequar essa dor para que ela diminua a intensidade e ele possa pensar, raciocinar. E depois o segundo momento ele entenda que aquilo é uma reação e não uma realidade. Isso, é um efeito, né? É um efeito de uma situação. Então, não valorizar tanto aquilo. Aquilo precisa ser equacionado de uma maneira que ele possa ficar mais tranquilo emocionalmente, gerenciar, né, ele mesmo emocionalmente, mas ele não valorizar aquilo porque aquilo é só uma consequência. Ele tem que observar quais foram as ações que geraram aquilo para que ele já corte isso hoje. Porque senão ele vai gerar mais uma amanhã ou daqui a uma semana e de repente a situação vai ficar realmente insuportável. Então, quando ele fala assim, puxa, legal, então estou percebendo que isso aqui é um efeito, dói, mas o que gerou isso? O excesso de confiança, excesso de não observação, então é buscar a causa. Então, a gente sempre trabalha. Aí, ele entendendo isso, o paciente, quando entende isso, né, o cliente, ele fala assim, legal, então eu posso olhar com mais carinho. Agora vem o desafio de se eu quero realmente olhar, né, as minhas limitações, mas isso é muito importante. Você tocou num ponto aí que eu estava me segurando aqui para falar, se eu realmente quero. Às vezes a gente observa, eu já me peguei várias vezes nessa situação, que quando a coisa está difícil, se eu vim acumulando uma série de insatisfações, eu uso aquela situação que está difícil como justificativa para desistir de alguma coisa, é o auto-boicote, o famoso auto-boicote, para dizer, não, isso não vai dar certo e mudar de plano. Uma sabotagem com ele mesmo. Sabotagem, né? Exatamente. Por quê? Porque é mais fácil você dizer que não deu certo porque o mercado mudou, porque o sócio passou a perna, porque, enfim, um cliente cancelou um contrato, por qualquer motivo externo, do que você admitir que não deu certo porque você não se preparou ou porque você precisava ter se preparado, né? Ou porque aquilo exigia um pouco mais de você e você simplesmente não estava naquele ponto. Você deu o melhor, mas ainda não estava no ponto. Você precisava ter continuado mais um pouco. A gente dar o passo adicional, subir aquele último degrau da montanha, normalmente ele é mais difícil do que subir todos os outros degraus até chegar naquele último. E aquele normalmente é o momento em que as pessoas desistem, né? Elas não vão à falência, elas desistiram de ir até a virada, né? Até subir a colina para olhar lá de cima. E esse movimento, voltando agora, esse movimento de eu aproveitei a situação de dificuldade para desistir, eu considero isso um auto-boicote, uma autossabotagem, tem gente que chama isso de síndrome do fracasso. Neurose do fracasso. Neurose do fracasso, tem vários nomes para isso, mas o fato a pessoa ela não está muito forte e ela, no primeiro momento de fraqueza, ela aproveita o momento para... Já joga tudo para cima. Joga para cima por quê? Porque aquilo dá um alívio. Diz, pronto, eu me livrei do problema, esse não tem mais esse problema comigo. O problema é que é a culpa que vem depois, né? Muitas vezes ela fica aliviada, mas acaba sentindo... Exatamente, você pegou o ponto certo. Tem duas reações. Uma é a culpa, as pessoas se sentem culpadas. E segundo, ela vai ter que começar de novo e em algum momento ela vai passar pela mesma situação de novo. Porque a vida do empreendedor ela é enfrentar desafios. Nós, no final das contas, somos melhor remunerados porque nós somos bons resolvedores de problemas. Se você, toda vez que o problema aumentar um pouquinho, você desistir, você vai ter que começar de novo até que o problema chegue naquele nível de novo. O que a gente tem que fazer para, primeiro, identificar se isso está acontecendo com a gente? Certo. E segundo, para passar desse ponto, ou seja, resolver. Superar, né? Ou seja, ter o prazer da vitória, né? Porque muitas vezes a pessoa não se permite essa vitória. Então, muitas vezes a pessoa não consegue atingir os resultados justamente porque ela não quer aquilo para a vida dela. Então é muito importante observar isso, né? Se a pessoa realmente deseja
aquilo que ela está buscando. Você fala porque talvez outra pessoa tenha vendido aquele sonho para ela, ou o pai, Isso, a esposa, muitos dos nossos desejos, nossos sonhos são idealizações que nós compramos, né, que aquilo traria a felicidade, traria a paz, traria uma confiança, traria um reconhecimento. E muitas vezes a pessoa não quer aquilo, ela quer a paz, ela quer o reconhecimento, ela quer tudo, mas não por esse caminho. Mas ela acredita que aquele caminho é o melhor. Então, ela vai estar buscando aquela conquista. Só que, intimamente, ela já sabe que ela não quer aquilo, só que não tem consciência. Tem uma vozinha lá dentro. Isso. Então, automaticamente, ela é muito dificultoso esse caminhar dela. Não é um caminhar em que ela fala assim, encontrei meu caminho, encontrei a minha jornada e vai caminhando feliz. Não que não tenha dificuldade. Mas ela é muito dificultosa, ela vai trabalhar com dificuldade, ela vai comprar com dificuldade, ela paga com dificuldade. Quer dizer, não tem felicidade no trajeto, na trajetória. Então ela acha que quando chegar vai ser. E ela sabe que não. Então ela acaba se sabotando. Por quê? Porque ela precisa parar com aquilo. Mas existe uma estrutura interna dela que cobra, como se fosse um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, um coaching negativo ali. Fala, não, você tem que conseguir, você precisa disso, você precisa disso. Então a pessoa continua. E automaticamente ela faz, mas se sabota. Por quê? Porque ela não quer. E muitas vezes, assim que ela está conseguindo chegar nesse resultado, ela projeta para mais longe essa conquista. Então ela nunca para. Então o que acontece? Porque ela não se encontrou, não é aquilo. Porque se ela chegar naquilo, vai dar o vazio. Então, para que não dê o vazio, ela coloca metas em cima de metas. Então, aquilo acaba cansando, acaba realmente gerando uma série de atritos, porque nunca tem começo, meio e fim. Então esse é um fator. Então esse fator tem que ser observado se a pessoa realmente se a pessoa realmente quer aquilo. Outro fator são os bloqueios emocionais que a pessoa tem internamente, que assim que ela está conseguindo alguma coisa, ela se sente com muito medo, né, daquele poder, daquela vitória, daquela conquista, não se achando merecedor. Ou seja, é uma cobrança interna novamente que acusa que aquilo para ela não é, ela não merece aquilo, que ela não pode ter aquilo, que aquilo não é saudável, não é de Deus, que não é, que é pecado, que aquilo não é nobre, que tipo não preciso de tudo isso para viver. Então ela acaba não sentindo prazer naquela situação, então ela acaba se sabotando. Por quê? Porque ela vai, vamos colocar em aspas aí, pecar frente ao conteúdo interno dela, aquilo é errado, ela não pode ter. Então automaticamente o medo, né, de ter essa conquista, de ter esse poder, de ter essa vitória, faz com que ela se sabote e, obviamente, acabe justificando externamente com situações de mercado, né, financeira e espiritual, o que tiver alcance no contexto dessa pessoa. Então são bloqueios emocionais que ela tem que trabalhar para que ela possa realmente não só desempenhar todo o potencial que ela tem, mas usufruir das vitórias em cima desse caminhar. Então isso é muito importante ela olhar. Então é sempre o autoconhecimento, ou seja, ela parar com ela mesma e falar assim, bom, deixa eu olhar como eu acho que eu sou, como falaram que eu tenho que ser e como realmente eu estou nesse momento. Então são pelo menos três personagens que têm, né, estados emocionais que tem na pessoa, que ela vai começar a observar que ela não é aquilo que ela está pensando que ela é. Então é muito importante ela observar-se com muito carinho e ver como eu estou nesse momento, né? Como eu deveria estar, que falaram como eu deveria, como eu gostaria de estar e como eu estou. Então, quando há uma união, né, e uma harmonia sobre isso, a pessoa consegue se adequar melhor e as suas conquistas ficam mais saudáveis e deliciosas, que é o importante, né? Ter prazer na conquista, porque a conquista por si só, ela não dá prazer. O dá prazer é o caminhar, né? É a caminhada para chegar lá, né? Exato. E com relação à equipe, quando o empreendedor ele trabalha, mesmo que não seja funcionário, mas quando ele trabalha com pessoas, com uma equipe, seja terceirizado, seja um parceiro que ele faz algum projeto em conjunto. Hoje em dia praticamente a gente não consegue fazer mais nada sozinho, a gente precisa de pessoas em volta da gente para nos ajudar e para que a gente ajude também na trajetória delas. O mesmo comportamento que eu vejo acontecer na família acaba acontecendo na equipe. Essa coisa de descarregar nos parceiros essa carga de responsabilidade, de culpa, de agressividade, quando a pessoa não está equilibrada. Como é que ele identifica o que é real, para ele poder cobrar as pessoas, e o que ele está simplesmente jogando, descarregando nas pessoas em volta dele? Como é que ele lida com essa situação? Certo. Então, eu sempre gosto de colocar que tudo que acontece em nossa vida é fruto das nossas escolhas, das nossas decisões, da forma que nós nos comportamos. Então, se a pessoa desempenha um papel, que nem você colocou aí, de liderança, que ela está à frente de uma equipe, de uma organização, então tudo que acontece, tecnicamente, ela é responsável em relação a como eu posso gerenciar, não pela ação da pessoa, mas pelo fato
de como eu posso gerenciar essas situações sem o meu emocional ser abalado pelas situações. Porque senão ela acaba sendo mais uma peça, né, de desequilíbrio ou desajuste desse sistema. Então o papel dessa pessoa seria: isso me toca, isso me incomoda, isso me perturba. Então deixa eu observar por qual razão essa atitude desse funcionário, desse colaborador, né, me deixa em desequilíbrio, me deixa irritado, me deixa tenso, me deixa fora de si. Ou seja, eu vou para o meu emocional. Então eu perco a minha capacidade de gerenciamento. Então esse é um ponto, ele tem que observar. E o outro é como eu posso interagir para que esse desajuste emocional dessa pessoa ou técnica possa ser suprida. Então eu estando fora dessa situação, ou seja, por que um consultor acaba sendo muito importante numa empresa? Justamente porque ele está de fora, não se envolveu emocionalmente e pode pontuar exatamente qual engrenagem não está correta, o que precisa ser feito em cada situação. Então o não envolvimento emocional em que a pessoa perde o controle de si mesma é muito importante. Agora, o envolvimento emocional em que eu vou motivar a pessoa, eu vou observar quais são os potenciais que ela tem para que ela possa sair dessa situação, isso é fundamental. Mas essa pessoa que está liderando, que entra no emocional negativo, ela não consegue. Por quê? Só vai mudar esse quadro se eu conseguir equipar essa equipe com informações técnicas, mas que eu motive emocionalmente, ou seja, nenhuma atitude negativa de pressão, de grito, de desaprovação vai mudar esse quadro, pelo contrário, vai agravar. Porque naquela primeira situação as pessoas correm fazer o que elas podem de melhor, mas com uma tensão emocional que vai desestabilizando cada vez mais. Então o importante é ele perceber que eu tenho que motivar, porque se eu não consigo motivar, então eu tenho que me afastar e achar que alguém motive. E tenho que identificar quais são os processos. Agora, se o colaborador não quer participar, aí sim você percebe que essa peça não quer fazer parte daquele contexto. Então, não tem como você transformar essa pessoa e que ela compre aquela ideia, né? Aquele ideal. Então, o ideal é que a pessoa sempre saia fora dessa situação para que ela possa observar como realmente um supervisor, um gerente, uma pessoa que está observando toda a situação e observar tecnicamente e emocionalmente os seus colaboradores, para que ele possa então pontuar onde tem que ser pontuado, não misturar. De repente um precisa de uma emoção positiva, mas tecnicamente é bom. O outro já é bom emocionalmente, só que tecnicamente é ruim. Então eu tenho que colocar a ferramenta certa em cada um. Em cada um. Bom, um último ponto aqui. Para mim é muito claro que as situações de crise, em geral, elas trazem grandes oportunidades. A oportunidade, para começar, da gente melhorar, é onde a gente lapida o nosso processo, o nosso produto, a gente melhora o relacionamento com o cliente, a gente entende melhor o que o cliente está precisando, a gente entende as deficiências do negócio, as suas próprias deficiências, então é uma oportunidade para melhorar. Obviamente a gente só observa isso depois que passa, né? Sim. Você olha para trás, às vezes passa muito tempo. Às vezes passa muito tempo, mas diz, puxa, como foi importante porque eu aprendi isso. Crescimento, exato. É o nosso crescimento. Então, com o tempo, a maturidade, a gente vai notando que isso vai acontecendo de forma muito natural, isso vai acontecendo. A segunda coisa que eu observo é que se o empreendedor ele estiver preparado para a crise, provavelmente o momento que ele vai ter as melhores oportunidades, porque ele vai atender melhor os clientes que não estão sendo atendidos pelos concorrentes, ele vai identificar oportunidades de mercado. As melhores oportunidades acontecem quando está tudo borbulhando. Certo. Ele identifica melhor essas oportunidades e ele consegue até formar equipes melhores, porque o mercado está turbulento. Se ele passa segurança, ele atrai mais pessoas, porque as pessoas buscam segurança. E, em geral, é exatamente nesses momentos de turbulência no mercado que o empreendedor identifica as melhores oportunidades, que ele pode contratar os melhores profissionais. Eu lembro que quando se eu não me engano foi a Varig que faliu, o mercado choveu de pilotos, e foi quando a Gol nasceu, porque tinha pilotos bons, né? Bons no mercado e que estavam topando trabalhar por um salário abaixo do mercado. Então foi uma ótima oportunidade para a Gol, apenas tomando com isso como exemplo. Quando o mercado está turbulento, é a oportunidade do empreendedor preparado. Agora, para ele estar preparado, ele precisa emocionalmente estar preparado, ou seja, ele precisa estar tomando conta do emocional dele, ter o emocional dele sob controle, para que ele possa ter controle sobre o negócio dele, para em seguida ele tenha controle sobre a oportunidade. É uma escadinha. Uma sequência. Uma sequência de etapas que ele precisa seguir. Como é que uma pessoa, um empreendedor, ele pode, no dia a dia, ir se preparando emocionalmente, ter a estabilidade emocional dele? Que tipo de
atividades ele pode, no dia a dia dele, alimentar, realizar, para ir preparando emocionalmente ele, para evitar que ele perca esse controle, para que ele entre na turbulência, entre na queda d'água junto com o barquinho. Fica emocionalmente abalado ali, né? Uhum. Então eu sempre gosto de construir, né, com as pessoas o contexto que depois ela consegue transformar isso na prática através do esporte, através de uma atividade lúdica, né? Aí a criatividade é muito legal, mas o contexto o que é bom, por que o empreendedor é empreendedor? Porque ele gosta de desafios. Então ele tem que lembrar disso. Falar, você é empreendedor porque você gosta de desafios. E desafios é o quê? Só coisas positivas acontecendo? Não. São as coisas não positivas das quais ele gostaria que não acontecesse, mas é isso que motiva ele continuar sendo empreendedor. Então quando ele já percebe isso, ele fala assim, é verdade, porque se fosse tudo redondinho, eu ia ser funcionário assinado, ia trabalhar no concurso público, com todo respeito, mas tipo, não há um desafio como o empreendedor tem em ter uma empresa, em ver mercado, em ver combinações que acontecem. Então, isso é que motiva. Então, eu falo, isso que está dando gás para você. O que acontece é que muitas vezes ele está tenso por outras razões, ou porque aquele objetivo não é o dele no momento, ou porque ele tem outras situações internas a serem trabalhadas que ele acaba misturando. E o outro ponto importante que ele tem que observar é justamente o processo de crise, ou seja, vamos transformar a crise em dor. Né? O que é uma dor? Uma dor ela é uma sensação desagradável, em que mostra que alguma coisa não está boa, não está positiva. Mas a dor, como Francisco de Assis fala, né, a irmã dor, né, ela é positiva. Quando você começa a encarar a dor como algo positivo, a perspectiva ótica da vida muda. Como você fala da crise, é uma oportunidade. Mas eu tenho que aprender a desenvolver essa capacidade, ou seja, racionalmente. Então a dor ela é positiva por quê? Porque ela mostra que algo está negativo na sua vida, algo atingiu um limite. E que se você quer passar esse limite, você tem que tomar medidas de segurança. Então um atleta, um atleta de elite, ele quer superar sua marca, ele vai trabalhar além da capacidade do corpo, ou seja, ele vai romper músculos, ele vai ter dores, mas uma dor suportável, uma dor que não lese o músculo, porque aí o músculo vai ter uma capacidade maior, então ele acaba conseguindo, né, aos poucos ter uma performance melhor, então ele está superando o limite. Então, para superar o limite, eu tenho que quebrar o limite. Para quebrar o limite é a dor. Então, quando ele percebe que a dor é necessária para um processo de construção, mas que eu gerenciando essa dor, ela é suportável, eu vou aproveitar o quê? Toda a dor que aparecer. Então, a dor, e traçando para a crise, ela é um alerta que, tipo, você chegou no teu limite, você quer passar? Então, observe quais são as ferramentas emocionais necessárias para que você supere isso. Então, quando tiver alguém irritado, alguém tenso, alguém trazendo uma tensão emocional que você paralise, que gere uma certa tensão interna, fala assim, meu limite é aqui. Então, afaste um pouquinho desse limite, trabalhe essas ferramentas emocionais para que você possa enfrentar e superar. Então, ele fala assim, puxa, isso faz parte do empresário. Então, o empresário trazendo o conteúdo que ele tem, empresarial, técnico, para a sua vida emocional, ele vai voar, igual ele tem a empresa dele, ele vai ser um excelente pai, um excelente marido, uma excelente esposa, um excelente profissional, um excelente amigo, por quê? Porque ele vai usar a mesma ferramenta que ele tem, que é o potencial de encarar desafios. Então ele vai ter prazer em encontrar soluções complicadas, vamos dizer assim, situações desafiadoras. Então ele tem que enxergar que isso é inerente a ele não tem que encarar isso como uma coisa ruim, pelo contrário, é isso que dá gás e vida, né? Popularmente o tesão na vida dele, que é ter realmente isso. E não ser absorvido pelo que dá prazer. Né? É engraçado, eu até tenho um vídeo que eu deixei já há muito tempo no canal do Três Pulmões, depois você pode dar uma olhada, que eu falo, o título do vídeo é O Amigo da Dor. Certo, legal, perfeito. Exatamente fala disso. Então, em resumo, ele tem que encarar a dor como não o mal necessário, mas como um elemento necessário para ele ir para os próximos níveis, para atingir as próximas metas, para atingir os próximos patamares dentro do negócio dele, para ele crescer. Para ele crescer. Que é o que acontece com a crise, ou seja, vai aparecer uma oportunidade, uma não, diversas oportunidades. Né? Então, a turbulência mostra que está em processo de mudança, ou seja, é a fase final de algum processo, então é a turbulência. Esse processo vai transformar, então essa mudança tem que ser sempre positiva. Então, assim, de uma forma bastante simplificada, você vê que tudo volta para o autoconhecimento. Tudo volta para você perguntar quem é você, o que eu estou fazendo, o que significa. O tempo todo ir crescendo. Se realmente eu quero isso, né? O quanto eu quero aquilo. Então, isso é muito importante, porque quando você coloca suas forças, seus conhecimentos em cima do que realmente você quer,
as coisas vão acontecer no tempo que tem que acontecer. E o principal, você tem prazer naquilo. Né? O fato de acontecer, o tempo de acontecer é uma questão de vários outros fatores, mas você tem prazer naquilo, aquilo te alimenta. Você o não próprio fica processo. Para acontecer rápido. Não, o processo tá em si está sendo bom, então não tem que terminar o almoço logo porque o almoço está bom. Né? Então depois a gente já vai para a sobremesa, depois a gente vai passear, mas está bom o momento. Então a pessoa começa a aprender a viver o momento. Agora, se o momento não é bom, eu sempre fico pensando no depois ou no que aconteceu anteriormente. E eu não vivo o presente e não faço com que ele aconteça positivamente para que o momento seguinte seja melhor. Então é muito importante desenvolver essa capacidade do prazer do momento. Quando a gente aprender a fazer isso, as coisas começam a fluir muito bem na vida. Aí está tudo resolvido. Tudo vai se resolvendo, vamos colocar assim. Show de bola. Bom, Ricardo, eu queria muito agradecer aí essa sua presença aqui com a gente no canal. Eu vou deixar os contatos do Ricardo junto com essa apresentação, para que se alguém quiser entrar em contato com o Ricardo no site dele, etc., você tenha condições de fazer perguntas, etc. E se você tiver alguma dúvida também que quiser fazer a gente, fique à vontade. Eu peço mais um favor, se você gostou dessa apresentação, né, compartilha ela com seus amigos, envia o link, tem um link compartilhar aqui, ou aqui em cima, ou aqui do lado, normalmente ele deixa aqui em cima, compartilha ela para que mais pessoas participem do canal, participem desse evento e possam aprender um pouquinho do que a gente está passando, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo tão rico, eu tenho certeza que a gente vai ter um cenário muito mais saudável, a gente vai ter um cenário muito mais produtivo em volta das pessoas, né, que estão envolvidas com esse movimento, ok? Então, maravilha. Eu que agradeço também a oportunidade e estou à disposição aí para responder perguntas, o que as pessoas precisarem, aí, atendimento, participar da nossa escola, quer dizer, o que precisar, nós estamos abertos aí a esclarecer, a pessoa ter encontrar o caminho do autoconhecimento. Show de bola. Obrigadão. Eu que agradeço. E a gente se vê aí na próxima apresentação. Tchau, tchau. Tchau, até mais.